Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo de número 7, versículo de número 13, 14 e 15. Lucas capítulo 11, capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo de número 13, 14 e 15. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, a minha tradução é um pouco diferente, mas para que os irmãos acompanhem. Diz assim, versículo 13: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Poderia se sentar? Meus irmãos, hoje eu estava ali na casa do Jacques, e o Jacques havia pedido para mim varrer a casa. Eu estava varrendo a casa, e aí eu me perguntava ao Senhor: Senhor, o que eu vou ministrar hoje? Eu já tinha algumas mensagens em que eu não havia ministrado ainda, então eu pensei, eu vou ministrar uma dessas palavras que eu ainda não ministrei. E aí, enquanto eu varria, o Senhor falou no meu coração: Mike, você vai falar hoje no culto que eu sou Deus que cessa o choro, eu sou Deus que cessa o pranto. E aí eu perguntei para Deus: Deus, confirma a palavra. E aí, enquanto eu estava no quarto lendo, o Jackson disse para Rebeca: Rebeca, não chore. E aí, logo após, a Carolina começou a cantar um hino: Não chore, quem cuida de você não dorme. E aí Deus, ele confirmou a palavra desta noite. Então eu me assentei ali, orei, li a palavra e fiz algumas anotações, e eu creio que Deus, ele vai falar com alguém hoje nesta noite. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. A Bíblia diz que Jesus, logo após ele sair da cidade de Cafarnaum, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Naim ficava a cerca de 40 quilômetros. E Jesus levaria ali pelo menos um dia de viagem para chegar até lá. E a Bíblia diz que Jesus, após ele chegar na cidade, estava acontecendo um funeral. Estavam ali indo para enterrar o filho de uma viúva. Eu acho interessante que os judeus, todas as vezes em que alguém morria, eles sepultavam esse alguém no mesmo dia em que esse alguém morria. Eu acho interessante aqui Jesus na Bíblia, a gente não vê Jesus ele correndo, nós vemos Jesus caminhando. E aqui nessa palavra, Jesus ele chega caminhando na cidade. Jesus ele chegou caminhando, mas ele chegou no momento certo. Jesus ele chegou caminhando, mas ele chegou na oportunidade correta. Jesus andou por cima das águas, ele chegou no momento certo em que os discípulos estavam padecendo. Jesus foi caminhando até a cidade de Cafarnaum, e ele chegou no momento certo em que havia de enterrar o seu filho. A Bíblia diz que Jesus ele vai chegar nessa cidade. Jesus ele vai se dirigir àquela cidade. Ali havia, primeiro, uma grande multidão. Segundo, ali havia uma viúva. Terceiro, ali havia o seu filho único. E em meio à multidão, a Bíblia diz que Jesus vê a viúva. No versículo 3 nós vemos que a Bíblia diz: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Jesus ele teve compaixão dessa mulher. E o que é compaixão? Ter compaixão é compreender a dor do outro. Ter compaixão é se colocar no lugar do outro. Jesus compreendia a dor daquela mulher. Enquanto muitos não compreendem a sua dor, existe um Deus que compreende todas elas. Enquanto o mundo não compreende aquilo que dói em você, existe um Deus que compreende tudo aquilo que está causando dor em você. A Bíblia diz que Jesus ele olha para a mulher e ele se compadece dela. Jesus, ao compreendê-la, Jesus disse: Não chore. Qual foi o motivo do choro daquela mulher? O motivo do seu choro foi a morte do seu único filho. Ela já havia perdido seu marido e agora ela estava ali para enterrar o seu único filho.
o filho dela estava destinado ao cemitério, pois a multidão e os pranteadores dirigiu-se para lá também. Jesus, ao ver o choro dela, tocou no caixão e ressuscitou o menino. Por causa do choro da viúva, Jesus mudou o destino do menino. O menino estava destinado ao cemitério, mas por causa do choro de uma mãe, Deus mudou o destino da criança. Por causa do choro da sua mãe, por causa do choro da viúva, Deus mudou o destino do menino. O menino estava para ir para o cemitério para ser sepultado, mas Jesus, quando ele enxergou o choro daquela mulher, Jesus mudou a rota do menino. Jesus mudou a rota e o destino do menino. Através do seu choro, Deus vai mudar a situação dentro da sua casa. Através do seu choro, Deus vai mudar a situação de alguém. E Deus ele está dizendo para alguém hoje: não chore, porque eu cheguei para mudar a sua situação. Não chore, porque aquilo que está na beira da morte eu mudo e trago vida. Não chore, porque eu sou Deus que te sustenta. Não chore, porque eu sou Deus que cuida da sua casa. Eu sou Deus que cuida da sua família. E a ordem de Deus para alguém nessa noite: não chore. Não chores, porque eu estou no controle da situação. Jesus, por causa do choro da mulher, ele muda o destino do menino. Deus, por causa do teu choro, ele está mudando alguma situação dentro da sua casa. Você chora porque a situação da sua casa está precária, mas Deus, ele enxerga o teu choro, ele está dizendo: eu vou entrar lá hoje, eu vou mudar a situação. Aquilo que está fora do lugar, eu vou colocar no lugar. Aquilo que está perdido, eu vou buscar, porque eu sou Deus que salva o que está perdido. Aquilo que está fora do lugar, eu sou Deus que pego e coloco no lugar novamente. E a palavra de Deus para alguém hoje é: não chore, porque eu te vi. Não chore, porque eu vi a sua dor. Não chore, porque eu vi quando você disse: Deus me socorre. Não chore, porque eu vi quando você disse: Deus, eu não aguento mais. Deus, por intermédio dessa palavra, está dizendo para alguém: eu estou fortalecendo as tuas forças hoje, para que você possa caminhar novamente. Você não vai parar, porque o inimigo se levantou dizendo: eu paro ele, eu mato ela. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está dizendo: não chore, porque eu já te vi. Existem dores que o homem não vê, mas existem também dores que o próprio Deus vê. Aquilo que o homem não enxerga, Deus enxerga. Se alguém não viu a sua dor, existe um Deus lá do céu que enxerga aquilo que está doendo em você. Um Deus que enxerga o que dói em você, ele se compadece de você. O que é se compadecer é ter compaixão. O que é se compadecer é colocar no lugar do outro. Jesus, quando você está aflito, ele se coloca no seu lugar e compreende as suas dores. Como homem, como Deus, ele cessou o choro da mulher, mas como homem, ele chorou diante do túmulo de Lázaro. O Deus que cessou o choro dessa mulher, um dia chorou por causa da incredulidade do povo. O Deus que um dia chorou, ele entende cada lágrima que escorre no seu rosto. O Deus que um dia teve fome, ele sente, ele compreende cada necessidade que você passa. O Deus que um dia teve medo, ele compreende os seus momentos de tribulações. E Deus, ele compreende, ele te viu hoje nessa noite, e ele tem um encontro com você, e ele manda te dizer hoje por intermédio dessa palavra: não é tempo mais de chorar, porque eu vou mudar a rota, eu vou mudar as coisas para que você possa novamente se alegrar. Irmãos, a Bíblia diz em Gênesis que Abraão, após Isaac desmamar, a Bíblia diz que Abraão ele vai fazer uma festa, e a Bíblia diz que no meio da festa Sara vai ver Ismael, filho de Isaac. E a Bíblia diz que Sara, ao ver isso, Sara vai chegar a Abraão para dizer: Abraão, despeça ela daqui, manda ela embora. Eu acho interessante que Abraão ele ficou muito perturbado com a ordem, com o pedido de Sara. A Bíblia diz que quando Sara ela falou isso para Abraão, a Bíblia diz que o próprio Deus disse para Abraão: Abraão, pode despedir a mulher, porque através de Ismael eu também farei uma grande nação. Através de Ismael também aumentarei a sua descendência.
E a Bíblia diz que na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar e despediu-a com o menino. Agar ficou vagando pelo deserto, a Bíblia diz, e a água do odre, a água que estava naquele jarro de couro, se secou, a água se findou. E a Bíblia diz que Agar ela vai pegar o menino, vai colocar debaixo de uma cruz, e ela vai se distanciar do menino, porque ela pensava: eu vou distanciar dele porque ele vai morrer, eu vou me distanciar dele porque uma hora ele vai morrer, porque a água acabou no deserto, não tem aqui fonte, agora o destino do menino agora é morrer. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino debaixo da árvore, e Deus enviou o anjo e disse para Agar: Agar, o que te aflige? Não tenha medo, Deus ouviu o choro do menino. Eu acho interessante isso daqui, porque para a viúva de Naim ele disse: não chore. Para Agar ele disse: eu ouvi o choro do menino. Deus ele ouve os teus choros, Deus ele ouve os teus gemidos e as tuas lágrimas. Deus ele ouve o choro que ninguém ouve. Ele não somente ouve as nossas orações, ele também ouve os nossos gemidos e choro. Deus ouviu o teu choro de madrugada, quando você estava pedindo a Ele por socorro. Ele ouve os seus desesperos internos, que ninguém ouve. Deus ele ouve o seu grito interno, que ninguém é capaz de ouvir. Deus ele ouve a tua necessidade quando ninguém mais a enxerga. Deus ele ouviu o choro do menino, e o Deus que ouviu o choro do menino no deserto é o Deus que tem ouvido o teu choro nas madrugadas. Deus que ouviu o choro do menino é o Deus que entrou com providência e proveu uma fonte para que o menino não morresse. Enquanto você chora, Deus ele está provendo daquilo que você precisa. Enquanto você chora, Deus ele entra com providência, ele coloca uma vírgula onde colocar o ponto final, porque Ele é o Deus de recomeços, Ele é o Deus que não coloca ponto final, não. Ele entra e intervém para dar continuação que alguém falou que era para se acabar. Deus ele ouviu o choro de Ismael no deserto. Deus ele também está ouvindo os teus choros nos desertos da vida. Agar ela chorou porque faltou água. A Bíblia diz que ela achou que o menino ia morrer de sede, mas Deus cessou o choro de Agar e abriu a sua visão. Quando o choro dela é cessado, a visão dela é aberta e ela vê um poço de água e dá de beber ao menino. Quando tudo diz que não, Deus ele entra no cenário, muda o cenário, cessa o nosso choro e provém aquilo que a gente precisa. Quando tudo diz que não, Deus entra no cenário, muda o cenário, cessa o nosso choro e provém aquilo que a gente precisa. Deus está dizendo: não chore. Deus ele compreende os teus choros. Deus ele vai cessar o seu choro, porque Ele é poderoso para prover aquilo que você precisa. Deus ele cessou o choro da viúva, cessou o choro de Agar e do menino no deserto. A Bíblia diz que Ezequias, em 2 Reis capítulo de número 20, a Bíblia diz que Ezequias estava sendo acometido por uma doença. E a Bíblia diz que ele estava à beira da morte. Isaías foi a mandato de Deus e disse para o rei Ezequias: ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer. O rei, ouvindo essa palavra, a Bíblia diz que ele vai se virar para a parede e vai orar ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. E a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. A Bíblia diz que depois que Ezequias ele faz esta oração, a Bíblia diz que antes de Isaías sair do meio do pátio, a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias e ele retornou ao rei e disse: Deus disse através da boca de Isaías para Ezequias: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o sararei e acrescentarei 15 anos à sua
vindo. Deus, ele ouviu a oração do rei e viu as suas lágrimas. Deus mudou a situação do rei quando ele orou e cessou o seu choro e ouviu o seu clamor. A Bíblia diz que Deus, ele fala para o rei através de Isaías que ele viu as suas lágrimas. Deus, ele viu o choro do rei Ezequias quando ele virou a sua cabeça para a parede e ele orou ao Senhor. Deus se lembrou de Ezequias e entrou com providência para fazer o choro dele cessar. Deus transformou o choro de Ezequias em vida, porque Deus, ele disse para Ezequias: Ezequias, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, então eu o sararei e vou acrescentar mais 15 anos de vida a você. Enquanto a enfermidade iria levá-lo para o cemitério, através da sua oração e através do seu choro, Deus mudou o destino de Ezequias e disse: eu o sararei e vou lhe acrescentar mais 15 anos de vida. Através do choro de Ezequias, Deus lhe acrescentou mais vidas. Através do choro de Ezequias, Deus o sarou, porque ele estava enfermo. Deus, existem pessoas aqui que estão enfermas espiritualmente, e você tem chorado dizendo: Deus me socorre. Deus, ele é o Deus que cura a enfermidade da alma, mas ele também é o Deus que cura a enfermidade física. E ele está dizendo para alguém a mesma palavra que ele disse para Ezequias: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu vou te sarar. Deus, ele disse certa vez para Jeremias: farei cicatrizar o seu ferimento. E Deus, ele está dizendo para alguém hoje, nessa noite: eu vou fazer os seus ferimentos cicatrizarem, porque aonde o homem machucou, eu sou Deus que carrega o bálsamo para trazer cura novamente. Aonde o homem te feriu, eu sou Deus que cura você, levanta você, restaura você, te dá vigor para que você possa caminhar mais dias, para que você possa aguentar e suportar cada dia mais, cada luta mais, cada dificuldade mais, porque Ele é o Deus que enxerga o seu choro e ouve as tuas orações. Deus disse para Ezequias: não chores. Deus disse para Ezequias: eu ouvi as suas lágrimas. Só que Deus que disse: eu vi as suas lágrimas, Ele também foi o Deus que fez as lágrimas de Ezequias cessar. O Deus que viu a viúva de Naim foi o Deus que fez o seu choro cessar. O Deus que ouviu o choro do menino no deserto foi o Deus que fez o choro dele cessar. E eu concluo dizendo, em Lucas capítulo 7, versículo 3, Deus transforma o choro da viúva em louvor. A Bíblia diz: e todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Ou seja, Deus transformou o choro da viúva em louvor. Eu acho interessante porque o salmista, em Salmos 40, ele diz que o Senhor colocou um novo cântico em sua boca. Todas as vezes que você vê em Salmos e na Bíblia alguém se referindo que Deus colocou um louvor em sua boca, é como se alguém estivesse dizendo: Deus interviu na minha situação. Quando a viúva ela louva ao Senhor, é como se ela estivesse dizendo para todo mundo: Deus, Ele interviu na minha situação e mudou ela completamente. O meu filho estava destinado à morte, mas Ele entrou em cena, tirou o meu filho da morte e devolveu a vida a ele. Em Gênesis capítulo 21, versículo 17, Deus cessou o choro do menino e lhe deu crescimento no deserto. Eu acho muito interessante isso daqui, porque a Bíblia diz que Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Deus cessou o choro do menino e deu-lhe crescimento. Deus vai cessar o choro de alguém nessa noite e vai te dar crescimento espiritual. Existem choros que não é para o teu mal, mas é para fazer você crescer. E é no deserto da vida que Deus ele está vendo o teu choro e está te dando crescimento novamente para que você possa caminhar firme e forte na presença do Senhor. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2, Deus transformou o choro de Ezequias em vida abundante e cura. Eu acho interessante que Deus, ele, através do choro de Ezequias, Deus lhe acrescenta mais 15 anos de vida. Existem choros aqui que são choros de desespero. Eu acho interessante que
Salmos 40, o salmista, ele clama ao Senhor por socorro, e só clama por socorro quem está em perigo, só clama por socorro quem está em uma situação difícil. Ezequias, ele estava em uma situação difícil, então Deus, ele entrou em cena e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Deus lhe deu vida em abundância, mas também curou da sua enfermidade. Através do seu choro, Deus está curando algumas enfermidades. Isso daqui é forte, porque Deus, ele está curando alguém aqui hoje. Deus, ele está acrescentando a alguém vida espiritual, porque existe alguém que entrou aqui com um vale de ossos secos, sequíssimos. A situação é sequíssima, mas Deus, ele entrou com cena para mudar a sua situação e cessar o seu. Eu encerro dizendo, em Apocalipse capítulo número 21, versículo número 4, diz: Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Eu vou repetir isso daqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 diz: Ele, Jesus, enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Jesus quer ser o motivo da ausência do teu choro, porque existe alguém que talvez não está chorando aqui fisicamente para que a gente veja, mas existe alguém que chora no secreto escondido, e Deus, ele está vendo o teu choro. Ele está dizendo: eu quero ser o motivo da ausência do teu choro, eu quero fazer cessar o seu choro, porque eu sou o Deus que cessa o choro. Em Apocalipse 21 há uma promessa muito linda em que ele diz, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Deus está enxugando a lágrima de alguém. O Deus que enxugou a lágrima da viúva, do menino no deserto, de Ezequias, é o Deus que está enxugando a lágrima de alguém, está fazendo a lágrima de alguém que se sai nessa noite. E eu profetizo que se você entrou aqui chorando, não fisicamente, mas espiritualmente, em seu secreto, em seu íntimo, você vai sair daqui como aquela mulher saiu, louvando a Deus. Você vai sair daqui tendo visão daquilo que Deus, ele vai prover na sua vida. Você vai sair daqui hoje curado, sarado, porque existe um Deus que ouviu o teu choro. Ele está entrando com providência para fazer ele cessar. E quando houver dias difíceis, lembre-se, Ele é o Deus que enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Vamos fazer uma oração. Peço que os irmãos fechem os olhos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Pai, a tua palavra, Senhor Deus, foi pregada, Pai, e a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor me deu, é uma palavra, Deus, em que o Senhor está falando para alguém aqui nessa noite, que o Senhor é o Deus que cessa o choro. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei a situação de alguém que entrou aqui dentro, Pai, mas o Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece o secreto, Pai, o Senhor conhece o lar, Pai, o Senhor conhece a situação. Pai, tu conheces, Senhor Deus, todas as coisas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa cessar o choro, os nossos choros, Pai. Deus, que o Senhor possa curar as nossas feridas, Senhor. Pai, porque tem sido dias difíceis, Senhor, e nós precisamos das tuas mãos para nos sustentar. Porque muitas das vezes, Senhor Deus, o vento bate em nós e nós tememos, Senhor, e nós afundamos, Senhor. Mas, Pai, que a tua mão esteja estendida para nos socorrer quando nós estivermos, Pai, afundando. Deus, em nome de Jesus, tu és o Deus que falou para a viúva: não chores, Pai. E o Senhor cessou o choro dela, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa cessar, Pai, o nosso choro nessa noite, Pai. Pai, nós apresentamos em tuas mãos tudo aquilo, Pai, que tem nos feito chorar, Pai. Seja alguma dificuldade, seja alguma dor, Pai, seja algum trauma, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, alguma coisa que está faltando, Pai, em nossa vida, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa tomar conta daquilo que nos faz chorar, Pai. E Deus, que o Senhor tenha liberdade para enxugar dos nossos olhos, Pai, toda a lágrima, Deus, porque nós precisamos de Ti, Pai. E uma vez o Senhor disse em Tua palavra que sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Sem Ti nós não conseguiremos vencer a guerra, Pai, espiritual. Sem Ti nós não conseguimos, Pai,
vencer o choro. Sem Ti nós não conseguimos, Pai, vencer a escassez, Senhor Deus, o desânimo, Deus, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Pai. Eu entrego, Deus, em Tuas mãos a vida de cada um que está presente, Pai, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor cesse o choro, Pai, e eu profetizo aqui em nome de Jesus Cristo, e baseado na palavra que foi pregada nessa noite, que todo aquele que entrou aqui chorando vai sair daqui hoje regozijando, porque o Senhor é o Deus que muda a situação, Pai, e coloca um novo cântico em nossa boca. Desde já te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Desde já agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.